Bem-vindo ao nosso seminário da Guerra Espiritual. Hoje eu quero falar sobre um lugar de batalha que é bastante chegado a nós, até que está dentro da nossa cabeça. É um lugar de batalha na nossa própria mente. Como que eu tenho ensinado que essa guerra é uma guerra de palavras, é uma guerra de argumentos, tal como nós estamos num tribunal em que estamos a ser acusados pelo inimigo. É uma luta assim de palavras contra nós, e essas palavras são como espadas ou como aqueles dardos flamados do inimigo. Nós vamos em breve falar sobre as nossas armas espirituais, como lutar mesmo com as nossa defesa, nossa armadura. Mas esse lugar dentro da nossa mente tem que ser bem vigiado. A nossa mente vai determinar aquilo que nós sentimos e aquilo que nós fazemos. A Bíblia diz em Provérbios 23, versículo 7, diz o seguinte: como imaginou na sua alma ou no seu coração, assim é. Essa palavra, quando fala da alma ou do coração, tem a ver com a nossa própria mente. É imaginar, né? É uma ação, é uma característica da nossa própria mente. Como nós pensamos, nunca vamos além dos nossos pensamentos. Por isso, nós temos que vigiar sobre a nossa mente, não podemos somente vigiar e pensar em qualquer coisa, porque aquilo vai começar a criar sentimentos e convicções e até ações. E o inimigo quer dominar essa área, porque essa área é um filtro. Quando Deus fala conosco, Ele fala ao nosso espírito, mas a nossa mente interpreta aquilo que o espírito fala e depois é entendido. Se a nossa mente está cheia daquelas aquelas teias de aranha, está cheia daqueles pensamentos negativos ou condicionado pelo inimigo, nós não vamos ouvir corretamente aquilo que o Espírito Santo está a dizer. Vai ser difícil de discernir a sua presença por causa dos paradigmas e as ideias, aquela vista, né, do mundo que está dentro de nós. Então a nossa mente tem que ser conquistada. Na próxima sessão eu vou falar sobre como derrubar as fortalezas que existem na nossa mente. Mas hoje eu quero falar sobre a importância de vigiar sobre a nossa própria mente. A nossa mente, e aqui nesta escritura diz coração, mas tem a ver com algo que está dentro de nós. Aquilo que nós recebemos input, recebemos palavras de fora que entram no nosso computador, nossa mente. É interessante como em dias de hoje, nesta idade da informática, nós temos tanto acesso de toneladas de informação diariamente. Deixe-me dar somente algumas estatísticas sobre isso. Cada dia, essa foi escrito em 2018, então já tem alguns anos, mas cada dia há mais que 18,5 trilhões de dados produzidos cada dia. É muito. Há mais que 47 milhões de filmes, existe 1,8 bilhões de sites no web. Há 17 companhias ou firmas de social media, como Facebook, Twitter, Instagram e tudo. E parece que cada dia há outros que estão a nascer. Então essa já tem alguns de idade. 4,2 milhões de buscas no Google cada minuto. 500 mil comentários no Facebook cada minuto. Então é uma loucura de pensar que tanta informação, tanto input, tantas coisas que estão a entrar na nossa mente não vai ter o seu efeito. E o inimigo está a orquestrar essa inundação de palavras para nos confundir.
para criar conceitos errados, para estabelecer, não é, perspectivas completamente influenciadas pelas trevas. Por isso a Bíblia nos avisa, vez após vez, não seja ignorante dos seus árvores, que significa não seja ignorante pela mitologia, porque a árvore é aquela palavra método, a metodologia do inimigo. Ele quer dominar a nossa mente para determinar a nossa direção, para que nós podemos fazer escolhas erradas e depois sofrer debaixo das consequências das nossas escolhas. Nós temos poder sobre as nossas decisões, mas não temos poder sobre as consequências das nossas decisões. Por isso, ele começa com a nossa mente, dominando sobre a nossa mente, para que nós podemos, de livre vontade, pecar e fazer errado. Não é? E essa vai depois entrar naquela bola de neve, as consequências negativas sobre a nossa própria vida. Começa na nossa mente. E nós temos que ser bem atentos sobre a importância de palavras. Porque o que entra na nossa mente são palavras, são conceitos, são ideias. Okay? A Bíblia diz em 1 Pedro 1:13, diz, cingindo os lombos do vosso entendimento. Essa é uma imagem bastante gráfica. Não é? Então é como sentir o cinto. Não é? Então apertar o cinto. Prepara-te, basicamente, o teu entendimento para a batalha. Não é? Prepara a tua mente para a ação. Prepara a tua mente para aquilo que Deus quer que tu faças, não é? Para essa guerra espiritual. Porque se nossa mente está a ser atacada e influenciada pelo inimigo, então não temos muito sucesso, não somente na área de discernimento, mas na área da nossa própria liberdade e conquista. Então essas palavras que entram têm que ser bem examinadas. Se é de Deus, agarra, fica. Se é de Satanás, expulsa, rejeita. Cada pensamento. Aquilo que eu faço quando eu sou atacado pelo inimigo, eu cito Salmos 19:14, diz que a meditação do meu coração, as palavras, né, sejam agradáveis a Deus. Então, que cada pensamento seja agradável. Aquilo que eu estou a pensar, mesmo no privado, mesmo sem abrir a boca, aquilo que passa na nossa mente, Senhor, eu quero que essa seja agradável a Ti. Né? Então, nós temos que examinar o que passa na nossa mente. E se o inimigo está a atacar a nossa mente, nós temos que levantar, né, uma certa resistência e pensar numa outra coisa. Como combater aquela batalha na nossa mente? Por outros pensamentos. Né? E por isso em Filipenses, capítulo 4, versículo 8 adiante, fala disso, pensai nas coisas que estão para cima, não para baixo, né? Aquilo que é agradável, aquilo que é de honra, aquilo que é de boa reputação, das coisas, né? Essas, e diz, nisso pensai. Então, quando vem aquele pensamento negativo, nós temos que contrariar esse pensamento negativo com um pensamento positivo. Nós temos que pensar, né? É uma escolha. Aquilo que passa na nossa cabeça é a nossa responsabilidade. Então, quando nós passamos por qualquer ataque na nossa mente, temos que enfrentar aquele ataque. Não deixe, né, não ir com ele, né, mas resista e diz, não, eu escolho de pensar noutra coisa. E nós fazemos isso. É importante também que nós enchemos a nossa cabeça, é como o nosso computador, aquilo vai sair aquilo que está dentro. Então nós temos que encher a nossa mente com a palavra de Deus. Em Mateus 12, versículo 34, diz que da abundância do coração, aquilo que está dentro, a boca vai falar. Então as palavras são importantes, porque pela boca, né, pelas nossas palavras, é aquele conteúdo
que o inimigo tem para fazer mal, ou o conteúdo que o Espírito Santo tem para fazer o bem. Palavras têm substância no mundo espiritual. O mundo e toda a criação foi criado pelas palavras de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, quando é falada, que o Espírito Santo vigia sobre essa palavra para cumprir. Então a palavra tem, é como a substância. O Espírito Santo está à espera que nós confessamos, declaramos a palavra e depois Ele vai trabalhar e realizar essa palavra. Mesma coisa que Satanás está à espera daquela palavra negativa, aquela palavra de ruim, de desgraça. E com essa palavra de maldição, ele vai pegar naquela palavra e realizar a mesma. Então, para dominar sobre a nossa língua, temos que dominar sobre a nossa mente. Primeiro está aqui, depois fala. Não é? Nós não falamos assim à toa, sempre pensamos e depois falamos. Por isso é tão importante. Mesmo fé funciona assim. Não é? Está no nosso coração, cremos e depois falamos. Não é? Vamos ler em 2 Coríntios 4, versículo 13. Diz, temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então, aquilo que está dentro de nós, que faz parte da nossa crença, e para acreditar, nós temos que primeiro pensar sobre isso, nós temos que decidir de acreditar, e quando cremos e vamos falar, porque aquilo está no nosso coração, a boca vai dizer exatamente aquilo que nós cremos. Se nós andamos com os ai-ais e dizer, eu não presto para nada, o mundo está, eu sou da ruína, eu tenho tanto azar na minha vida, então é isso que você acredita. E quando acreditas, tu vais falar. E o inimigo pega nisso porque é fé negativo. E Satanás usa aquele princípio bíblico para fazer ruína na nossa própria vida. Nós estamos mais envolvidos nesta guerra do que nós podemos imaginar. E tudo tem a ver com aquilo que passa na nossa cabeça. Por isso, nós temos que vigiar sobre a nossa vida de entendimento. A nossa própria alma tem importância. Nós temos que ter paz na nossa alma. Não podemos andar assim perturbado, ansioso. Há tantas coisas que Deus avisa sobre essa área. E durante esse curso eu vou elaborar vez após vez sobre essa mesma área para trazer clareza e revelação sobre a importância de vencer o inimigo dentro de nós, nessas áreas dos pensamentos. A Bíblia fala em Provérbios 18, 21, é tão importante que nós aprendemos esse versículo, diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Vida e morte, não é? Está no poder da língua. Nós podemos trazer vida ou morte. É esse princípio de importância desta, não somente a língua em si, mas aquilo que passa, porque aquilo que nós pensamos vai sair, não é? Se nós somente pensando que está dentro só, eu vou controlar a língua. Mas é impossível controlar sempre, mesmo na nossa linguagem pessoal, aquela conversa contínua que está a acontecer dentro de nós tem importância. Porque essa vai determinar as nossas convicções, as nossas motivações, as nossas atitudes. Tudo vai ser determinado pelaquela conversa que acontece na nossa própria língua. Mesmo os sonhos da noite e tudo vai ter a sua influência baseada naquilo que nós deixamos entrar na nossa própria cabeça. Por isso nós temos que vigiar sobre isso. Em 2 Pedro, eu gosto de ver coisas repetidas, porque quando as coisas são repetidas é porque é importante. É tal como criar filhos. Nós repetimos as mesmas coisas vezes por vezes porque é importante. Eles têm que aprender isso. E Pedro, capítulo 1 e também em capítulo 3,
fala muito sobre essa importância. Diz que eu não deixo de exortar-vos, né? Eu continuamente, eu não me canso em dizer isso novamente. Vez após vezes ele diz a mesma coisa. Porque é importante que nós deixamos entrar em nós aquilo que é os pensamentos de Deus. Essa é aquela mente de Cristo que Deus nos deu. Mas nós temos que aplicar isso na nossa vida, pensando como Ele pensa. Deixando a palavra de Deus entra e formar as nossas convicções. Não podemos somente deixar as coisas andar, porque o inimigo quer ocupar essa área da nossa vida. Por isso nós temos que fazer essa boa milícia da nossa própria fé. Deus te abençoe.